Olá, 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 boa noite. Acho que eu errei o filtro de novo. Gente, 21h04, desculpem aí o atraso. Tô apanhando aqui do Instagram. Não sei o que acontece. De vez em quando ele resolve me estapear e me esbofetear e acontecem essas coisas. Mas olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um Papo de Primeira, que agora é na terça. Como eu já disse antes, mudamos de segunda-feira para terça-feira por uma questão de agenda que fica melhor para mim aqui, tá? Que bom que vocês estão aí. Nosso papo hoje vai ser bem bacana. Me desculpem. Estamos começando já com interferência. Nosso papo hoje vai ser bem bacana sobre autoconhecimento e espiritismo. Então, para quem tá chegando agora, o Papo de Primeira é uma proposta para falar sobre autoconhecimento e todas as ferramentas, os caminhos que podem contribuir para isso, contribuir para a cura, contribuir para te fazer ajudar a encontrar você mesmo, encontrar os seus traumas, suas dificuldades e evoluir nessa vida. E espiritualidade é um caminho de evolução, principalmente o espiritismo, né? Por isso a gente tem uma convidada hoje muito especial, a Kátia, que vai falar conosco como essas duas coisas se relacionam. Autoconhecimento e espiritismo. Já tô convidando a Kátia aqui para entrar. Ela vai falar um pouquinho. Gente, eu também sou espírita, mas eu tenho muito menos tempo de estar. E acho muito legal, porque não é uma religião, é uma filosofia de vida. E as filosofias nos ajudam a nos melhorar, não é mesmo, Kátia? Olá, boa noite. Estão me Boa ouvindo bem? noite. Eu te ouço perfeitamente. Ah, tá. Fer, Ana, vocês puderem dar um ok aí pro nosso áudio. Aí, deixa eu só aumentar. Boa É. noite, Fernanda, tudo bem? Kátia, que prazer te receber. De Oh, novo, imagina, prazer obrigada é por todo ter meu. É aceito. sempre muito estranho estar na parte de baixo do vídeo. E eu ainda não me acostumei a estar na parte de cima. O Papo de Primeira é um projeto bem recente. Eu é que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com você sobre, enfim, sobre a vida, né? Porque isso É, que a gente vai falar hoje à noite, ou vai tentar, né, falar sobre o que envolve a nossa jornada terrena. Então, é isso. exatamente. Até vou citar uma frase do Espiritismo antes da gente começar, que é da Joana de Ângeles, né? Maravilhosa. Para quem não conhece, a Joana mentora muito o Divaldo Franco e realmente, e justamente a respeito de autodesenvolvimento, psicologia humana, e ela diz que a humanidade está fadada à evolução. Ou seja, nós vamos evoluir, gente, de um jeito ou de outro, graças ao É, nosso bom Deus, né, Cátia? exatamente. A gente é que escolhe o ritmo que isso acontece, né? Essa evolução, ela acontece. A gente não é como a gente foi ontem. E graças à espiritualidade vem nos dizer que a gente não regride. Nós podemos estacionar, mas a gente não involui. Embora em alguns momentos pareça que a gente está dando alguns passos para trás, aquilo que a gente já conquistou, espiritualmente, moralmente falando, ele já está em nós. É claro que às vezes em algumas situações a gente pode se comprometer um pouco mais, dependendo daquilo que a gente faz. Mas não é que a gente regrediu, a gente vacilou, mas o conhecimento ele continua ali, né? Ah, isso é muito legal mencionar, porque muitas vezes quando a gente começa esse caminho de espiritualidade, a gente começa também uma cobrança interna, né, e até mesmo externa, às vezes nós vemos acontecer, nossa, mas é tão espiritualizado e tá com raiva, é tão espiritualizado e agiu assim. Gente, Então, isso é um equívoco muito grande, muito né? grande. Porque não é porque você é espírita, ou porque você é católico, ou porque você é evangélico, que você vira santo. Não somos, Exatamente. estamos longe de ser. Senão, não estaríamos neste planeta que, segundo o Espiritismo, é de provas e expiações. Um planeta ainda que precisa, assim como a sua humanidade, crescer. Se tivéssemos uma condição elevada moralmente e espiritualmente, certamente já não encarnaríamos aqui. Já estaríamos, né,
encarnando e reencarnando em mundos diferentes. E não é o caso. Então, às vezes, o que acontece, essa cobrança existe muito do externo, mas também muito do interno. E acontece muito com as pessoas que acabam de se encontrar com esse autoconhecimento, ou com alguma doutrina, ou com alguma ferramenta que põe luz nessa estrada que às vezes não estava sendo enxergada antes, e aí a vontade é de correr. Mas a gente não consegue correr, porque a gente ainda precisa, né? A própria espiritualidade, não sei se é André Luiz que fala, enfim, que nós somos crianças espirituais, a gente ainda está engatinhando, não tem como correr. Não Ainda tem, não dá, né? não dá. Então, porque realmente a gente nós somos perfectíveis, mas nós somos Não somos imperfeitos. perfeitos, A gente exatamente. precisa entender as nossas limitações. E hoje eu estava ouvindo um videozinho que acabou passando aqui na minha timeline eu acho que ele é psiquiatra, né? Augusto Cury, ele falando exatamente isso, que quando a gente aceita a nossa humanidade, quando a gente entende que nós somos humanos e imperfeitos, vivendo num mundo e numa sociedade imperfeita, a gente começa a ser menos duro conosco, Menos duro menos consigo duro mesmo. com o outro e consegue viver mais tranquilamente. Porque nós criamos uma expectativa muito grande, principalmente com relação aos outros. E não é que essa pessoa te decepcione, é que a sua expectativa era muito alta. Ela não disse para você que ia fazer isso, mas você bota lá na sua cabecinha que aquela pessoa é assim, assada e tal, e aí de repente dá uma escorregada como todo mundo faz, Como todo que é ser humano normal. faz, que é E normal. aí a gente fala, mas nossa, hum. E aí é verdade aquilo que você falou. Ai, mas é tão espiritualizada, graças a Deus que já sou espiritualizada, porque se não fosse, matava alguém, né? Exatamente. É isso que eu sempre falo, né? O Evangelho de Jesus, a mensagem que o Mestre deixou, é uma mensagem tão de amor, que ele diz assim, amar o próximo como a ti mesmo. E esse amor, ele é tão profundo, ele é tão maravilhoso, que ele traz exatamente isso. Olha, você não pode se culpar por cometer erros nesse mundo, porque nesse mundo você vai ter aflições. E não Exatamente. quer dizer que você não vai errar, né? Tanto que Pedro negou Jesus até na hora do julgamento dele. Pedro, gente, Pedro dormiu com Jesus durante 3 anos na mesma casa. Ficou 3 anos com ele durante o ministério. E aí a mensagem do mestre é essa perfeita, que traz esse amor. Então, acho que muita gente pode se perguntar assim, nossa, mas o que espiritualidade tem a ver com autoconhecimento? Ou o que espiritismo tem a ver com autoconhecimento? Por isso eu chamei a Kátia aqui, gente, porque ela tem muito mais know-how que eu para falar. Mas uma base das mais profundas do espiritismo é justamente a reforma íntima. É se reconhecer, para conseguir evoluir, a gente tem que fazer o que o Augusto Cury falou. Se aceitar primeiro. Você não melhora aquilo que você não aceita a condição atual. E Exatamente. não é? Kátia, só para a gente dar uma. A gente A gente já entrou. É porque, pelo é, jeito, duas apaixonadas pelo já assunto, embolou o né? meio já embolou o meio de campo, foi Não já. embolamos nada, já começamos maravilhosamente. É o meu assunto preferido, é falar de espiritualidade, principalmente de Jesus. Então eu começo a falar sobre isso e eu não paro mais. E eu percebi que você também gosta, né? Assim, eu gosto de falar, mas eu falo daquilo que eu vejo em mim. Eu É. nunca quando a gente vai mesmo, né, falar, às vezes, fazer uma explanação de algum tema ou de alguma coisa, até falar, caramba, mas né, quem sou eu na fila do pão para estar falando sobre isso? Mas quando a gente fala sobre alguma coisa, é justamente porque nós estamos precisando daquele aprendizado. A luz acende primeiro aqui, para É, depois, se tiver refletir, né? condições, repassar, né, refletir esse ensinamento. Mas É, certamente tudo que a gente se propõe a fazer, em qualquer sentido, é primeiro para a gente, para o primeiro nosso para nós. aprendizado, para a nossa busca, né? É Vai verdade. lá. Quando eu cheguei no Espiritismo 3 anos atrás, então eu sou bebê no Espiritismo, gente, não conheço quase nada, porque tem muita coisa para estudar na doutrina.
Uma das coisas que meu amigo que me levou para lá falou para mim foi, olha, o centro espírita é igual a qualquer igreja, é um hospital. Então, mesmo os médicos e os enfermeiros que estão ali trabalhando, eles também ficam doentes. Não fica esperando perfeição, não. E Exato. graças a Deus eu já tenho essa noção há algum tempo. Não é porque a pessoa está lá na frente se propondo a te ajudar que ela também não precisa de ajuda, em que em alguns momentos ela também não vai cometer os erros dela, assim como qualquer ser humano, né, gente? Ô, Kátia, Exatamente. e eu sou recente no Espiritismo. Fala para nós aí quanto tempo de Espiritismo e quanto tempo de essa jornada de espiritualidade. Porque eu sei que os dois são. Você pode se espiritualizar sem ter nenhuma religião, sem seguir nenhuma Exatamente. doutrina. Isso que é muito Eu ia, importante também a eu gente ia mencionar. comentar, você falou da reforma íntima, mas essa reforma que dentro do Espiritismo a gente usa nesse conceito, reforma íntima, né? Dentro do Espiritismo se usa muito esse termo, mas é a evolução do ser. E você não precisa necessariamente estar dentro de uma casa espírita ou dentro de uma igreja para se encontrar, para se conhecer e para entender qual é o seu caminho, seguindo os princípios de bondade, de humanidade. Eu acho que dentro da nossa vida, da nossa humanidade, independente dessa ou daquela filosofia, os princípios morais, eles são os mesmos. Eles são os mesmos. Os conceitos às vezes mudam, mas os princípios morais, as leis morais de fazer o bem sem olhar a quem, eu não acredito que tenha nenhuma igreja que você vá, que alguém fale, faça para esse, mas não faça para o outro. Eu espero que não exista. Então, na verdade, tá tudo bem. Cada um no seu Com a quadrado, sua. É, né? E mesmo aquele que diz que não acredita em nada e é uma boa pessoa, nossa, eu conheço muitos eu ateus também conheço vários que ateus que são são. pessoas maravilhosas. E tá Isso tudo aí. certo, gente. Porque é o que a gente às vezes fala, né? Eles podem não acreditar, mas a espiritualidade acredita nele. Porque a gente não tá. Ninguém deixa a Eles gente nunca estão sozinhos. abandonado, não é? Então, é isso. Bom, quanto tempo? Eu nasci e cresci numa família católica, né? Fui para catequese, primeira comunhão, crisma, enfim. E num determinado momento da vida, ah, por uma coincidência, ou como em alguns livros a gente lê falar por uma deusidência, é, o meu pai acabou começando a estudar o espiritismo. Foi numa coisa bem assim, eu acho que foi muito providencial, na verdade, como né, as coisas acontecem mesmo. Ele viajava no interior do Paraná a trabalho e sempre gostou muito de ler. Então, num determinado momento, pediu um livro emprestado para um membro da família e essa pessoa disse: Olha, vai ali, né? Escolhe aí o que você quer ler. E caiu na mão dele o livro dos Espíritos. Graças a Deus. E eu tô falando de 1985, provavelmente. Nossa, faz bastante tempo, mais de É, 30 anos. então, o meu pai até conta que a primeira vez que ele começou a ler aquele livro, né? Porque ele é de formação católica, ele se sentiu muito em culpa. Muito, muito em culpa. Mas aos poucos ele foi se interessando e encontrando ali respostas que até então ele não tinha tido. Existia dentro dele já uma inquietação, uma busca por alguma coisa a mais, né? Para esse morreu, acabou, para essa vida que é o que basta. E aí você realmente fica sem entender muito as injustiças que você vê todos os dias, se é assim, né? Com todo respeito a quem não acredita. E foi um processo. Começou por ele, começou com ele. E um tempo depois, a minha mãe foi um pouco mais resistente, justamente por conta de ter participado muito tempo de movimento cursilista, enfim, viviam dentro Que da gostoso. igreja. Também fui. É. Então fica realmente, né? É difícil você, enfim. Abandonar uma tradição que você, né, É, te e acompanhou durante a vida, né?
Até porque espiritismo lá atrás já já era, né? Hoje em dia as pessoas ainda continuam com muito preconceito com relação a isso, porque não conhecem, não Não sabem conheço. as bases, né? Às vezes as pessoas falam, mas você não acredita em Jesus, você acredita em Allan Kardec. Eu falo, oi, pera lá, Oi. pera lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. São Peraí, duas vamos tirar a dúvida aqui. Vamos são esclarecer. duas coisas distintas, né? Às vezes as pessoas algumas doutrinas se intitulam Intitula. cristãos. Nós somos cristãos, Nós porque somos cristãos. todo aquele que acredita no Cristo é É considerado cristão. cristão, não é? Então, assim, existe uma série é, de rótulos e misticismos ao redor, né? Eu lembro que isso. quando eu contei pro meu melhor amigo, eu falei assim, agora eu sou espírita. Ele falou assim, você fica conversando com espíritos? Que medo! Pra que fazer um negócio desse? Eu falei, não tem nada a ver, gente. Não é assim que funciona. Eu ainda continuo dizendo, às vezes as pessoas perguntam, você é espírita? Eu falo, eu ainda estou tentando ser, porque não é simples, não é fácil, né? Mas Estudo a doutrina. Exato, estamos aí no caminho, mas é uma maneira maravilhosa de se encontrar. E essa preparação, eu digo que foi uma preparação realmente, porque alguns anos depois, depois que a gente já frequentava a casa espírita, que meu pai já tinha um conhecimento, que os filhos já eram maiores e já conheciam e tal, aí nós tivemos uma prova muito grande que foi o desencarne do nosso irmão mais novo. Nós somos em 3 filhos e em 1997, o nosso caçula, de 17 anos, desencarnou num acidente no mar. Então, ali a gente viu o quanto aquilo tinha sido providencial, o quanto aquele encontro lá atrás com aquele livro foi necessário e graças a Deus para que nos segurasse até hoje. Desculpa, eu me emociono, mas Eu te entendo. Porque eu também já perdi o meu pai e eu sei a diferença que a crença, que conhecimento da doutrina traz na aceitação do luto, no trabalho com o luto, com o entender ou imaginar onde eles possam estar, com saber que não morreu, né? sim, Trocou de plano. é um conforto muito grande, mas não deixa de doer. Não deixa de doer, é verdade. Dói, ainda dói. Não deixa de doer, não é que é porque a gente é espírita que num primeiro momento a gente não questiona, não briga com Deus e fala, ei, cara, qual é? O que será que eu te fiz, né? Entre aspas, para estar passando por uma situação dessa, né? Que a gente acaba trazendo Deus muito para nossa humanidade, né? Como se como se ele trabalhasse dentro das nossas leis. Né? Sim, como se ele tivesse preocupado, né, com isso. Assim, nossa, filho, tem muito mais para fazer do que realmente ficar descontente. Mas, enfim, foi realmente uma preparação para isso. E daí, depois disso, então, foi um caminho, graças a Deus, sem volta. Né? São muitos anos já que o meu pai é envolvido no movimento, a família como um todo, e que nos dá, assim, uma certa fortaleza para tentar, pelo menos, enxergar as coisas por outra perspectiva. E é engraçado porque eu me lembro muito bem, jovenzinha, assim, eu acho que, enfim, não vou falar, né, quanto, porque senão as pessoas vão começar a calcular, né? Tô brincando, imagina. Quando ele veio a primeira vez me falar sobre o espiritismo. E aí ele falou, filha, vem cá, vamos conversar. E aí ele falou assim, você já imaginou? Eu nunca esqueço dessa explicação. Você já imaginou? A gente tem que partir do pressuposto de que Deus é bom, certo? Certo. De que ele é justo. Se ele é justo, ele faz coisas justas. Sim.
Que justiça seria essa se a gente avaliar por uma oportunidade só? Que algumas pessoas nascem saudáveis, com uma condição financeira favorável, sem dificuldades, e outras tantas nascem, às vezes, com problemas das mais diversas, né, dos mais diversos aspectos, tanto físico quanto financeiro, quanto de violência, enfim. Então, que Deus é? De que Deus nós estamos falando se um pai protege tanto um filho e deixa a Deus dará, né, o outro? Exatamente. Do que que justiça é essa? E aí foi por essa linha de raciocínio que ele começou a me explicar, né? O que ele tinha aprendido e estava tentando mudar. Então a reencarnação veio nessa explicação. E realmente para mim faz muito sentido. Faz muito sentido, né? Tanto é que toda vez que eu vou falar ou que eu converso com os meus filhos, eu uso muito isso. Outra coisa que eu lembro que ele falava assim, se a gente não tem uma segunda chance, você já imaginou se a gente realmente fosse para um lugar onde a gente ia ficar lá, né, sofrendo eternamente? Você imagina que uma mãe, que sempre foi uma pessoa bondosa, ela ganhe o céu. Ele falou exatamente isso para mim. E que o filho, que por mais que ela tenha tentado, não tenha seguido as suas orientações, tenha se equivocado muito e tenha, né, ido para o inferno. Para o outro lado. Né, para o outro lado. Como é que essa mãe vai gozar do paraíso? Vai estar feliz no paraíso se ela sabe que o filho dela não tem outra chance? Tá feliz. Exatamente. Então, assim, parece bobo, mas é. Mas é a realidade, né? Por isso que a doutrina espírita é chamada de consoladora, né? E, ao meu ver, faz muito sentido ser o consolador do espiritismo, porque eu fui mais ou menos pelo mesmo viés que você. Eu fui católica até os 30 anos, praticante mesmo, pratiquei um pouco na adolescência, e depois voltei, senti falta do braço do pai, voltei a praticar aí com 30 anos. Perto dos 30, e depois eu fui para o protestantismo, porque tinha algumas coisas na Igreja Católica que eu não entendi, ou que não se adequavam ao que eu pensava da Bíblia e etc. Então eu vou citar muito a Bíblia. Gosto muito da Bíblia, continuo achando um livro incrível, que é um manual de vida. E quando eu cheguei no Espiritismo, a primeira coisa que eu ouvi lá na palestra, então aí, gente, ó, geralmente nos centros espíritas você vai para estudar, tá? Você vai lá para aprender. Sim. Não vamos lá para conversar com os espíritos, que fique claro, a gente vai lá estudar, aprender. Então, só para começar. E a palestrante estava estudando o Livro dos Espíritos, abre aspas, eu quero falar um pouquinho do Livro dos Espíritos depois. E a citação dela era justamente sobre a pluralidade das vidas, multiplicidade das vidas. E dizia assim, que Deus seria esse, de tão grande amor, se ele nos desse somente uma chance, e às vezes uma chance muito curta, porque tem pessoas que morrem muito jovens, uma só chance para conquistar o paraíso ou ser condenado ao inferno. Sim. Se nós que somos humanos, enquanto pais não fazemos isso, vocês acreditam mesmo que um Deus de amor, desculpa, perdão, que criou o mundo inteiro, daria somente uma chance? Então, a crença na reencarnação, ela fala justamente sobre o amor infinito de Deus, que te dá infinitas oportunidades de evoluir, porque ele sabe que você vai evoluir. Ele não te condena. Ele dá outras oportunidades, assim como um pai amoroso e misericordioso. Aí, e o estudo era justamente sobre o Livro dos Espíritos, eu não me lembro a pergunta. Aí, gente, vou aproveitar que a Kátia mencionou o Livro dos Espíritos e eu falei que eu amo, porque partindo de um lugar lá de quem eu era 3 anos atrás, que não sabia nada sobre o espiritismo, não fazia ideia do que se tratava, se eu ouvisse o nome Livro dos Espíritos, eu já ia ficar assim, meu Deus, que bruxaria é essa? É um livro para invocar os espíritos? Então, não, gente, ó, o Espiritismo tem um Pentateuco, que são, assim como a Bíblia também tem os 5 primeiros livros, o Espiritismo também tem 5 livros básicos da doutrina. Um deles é o Livro dos Espíritos. E nele tem mais de 1000 questões, eu não me lembro o total
quantas são, são mais de 1000. São perguntas que o codificador da doutrina, não é o criador, ele só recebeu e codificou. São perguntas que o Allan Kardec fez a inúmeros espíritos diferentes através de médiuns. E essas perguntas, elas falam sobre tudo, 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 exatamente tudo que se pôde perguntar nesse plano, tudo que se imagina que tenhamos dúvida nesse plano aqui, sobre de como é os planetas, como se criam os espíritos, como se formam as famílias, o que. Mas a primeira pergunta, maravilhosa, né? O que é Deus? Então não tem nada de. Já me perguntaram também, Kátia. Ah, mas é mesa branca? Gente, não existe esse negócio, espiritismo. Não tem outra cor de mesa. Gente, não tem outra cor de mesa. Se tiver a gente pode até não é espiritismo. Não precisa nem ter mesa, na verdade. Nem tem mesa. A gente vai estudar, né? Né? Se quiser, segura o livro na mão, não põe na mesa. Exatamente. Então, o livro dos Espíritos é esse, maravilhoso. Eu tenho tentado publicar às vezes nas minhas stories quando eu consigo estudar ele no celular. Mas é muito legal, porque ele fala sobre tudo, né, Kátia? Sim. Tudo. Uma das coisas que eu sempre... eu estudava muito a Bíblia. E eu me perguntava assim, gente, mas Deus fez um universo tão imenso, ele fez isso tão grande, só na nossa galáxia aqui, 9 planetas, para só a gente viver. Eu achava tão egóico esse pensamento da minha parte. Continua sendo, né, para muita gente. Eu pensava, não é possível, porque Deus não faz nada ao acaso. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ele criou tudo que existe num ciclo perfeito. Tudo é funcional, tudo é para nossa... para que nós funcionemos e vivamos bem, em paz, né? A começar pelo nosso corpo, todo coordenado. Que Você máquina, não precisa dizer pro teu nariz máquina a gente fala das grandes máquinas, das Ferraris, e fica, né, nós, humanos, ficamos embasbacados com os foguetes, mas olha para isso aqui, olha para o funcionamento disso, não é? Você não precisa dizer para o seu estômago fazer a digestão, né? Você precisa falar para as células trabalharem do seu sistema imunológico. Deus criou tudo isso perfeito. Então, algumas questões eu não entendia. E foi por isso que eu acabei migrando de uma religião para outra. E aí, essa da pluralidade. Então, gente, a gente não só acredita em reencarnação, como a nossa doutrina também fala da vida em outros planetas, em outros mundos, de um Deus maravilhoso, né? Que criou tudo tão perfeitamente e não só para nós. Nós não somos um povo escolhido, bonitinho, ou um povo abandonado, que está nesse planeta sofrendo. Não, tem uma razão. Tá tudo explicado. Você me dá só uma licencinha, porque eu tenho uma criança dando videogame e ele tá falando demais e tá gritando muito. E tá me incomodando um pouco. Me dá só um minuto, tá? Claro. A Creuza citou aqui, e o acaso não existe. Realmente, Creuza. A gente não acredita, né? Eu não acredito em coincidência e nem em acaso, porque se eu fosse fosse dizer que o acaso existe, que tudo que se cria acontece por acaso, eu estaria dando uma inteligência ao acaso que seria impossível, né? Não tem acaso. Deus criou tudo de forma perfeita, né? E as leis do universo funcionam também de forma totalmente fundamentada, de forma justa, de forma equitativa, né? E por aí vai. Fala pra mim, Kátia, como é que foi? Você, pelo jeito, conheceu muito jovem. Como que a doutrina te ajudou no autoconhecimento? A se entender, se conhecer, se melhorar? Eu acho que são as respostas para muitos questionamentos que você vai tendo com relação à vida, principalmente naqueles momentos que são mais desafiadores, como a perda de um ente querido com 17 anos de idade. Você não entende muito o que está acontecendo. Eu lembro muito bem do meu avô, quando estávamos no funeral do meu avô já com mais de 80 anos, ele olhava e falava: por que você e não eu? E é isso que na nossa cabeça, né, a gente acha que é a lei natural da vida, que aqueles mais idosos se vão primeiro. Mas aí você encontra muitas explicações para isso, porque como a gente tem o nosso plano reencarnatório, né? Para a maioria dos espíritos, não são para todos, mas para a maioria dos espíritos, antes de você reencarnar, você participa do seu plano reencarnatório, você
No mundo espiritual, você, pelo fato de não ter mais esse corpo tão denso, tão pesado, você tem condições de acessar, né, através do espírito, expandir a sua visão. Então, muitas vezes, até vidas anteriores são trazidas para você, né, naquele filme que a gente sabe que passa, né, das nossas vidas, para nos lembrar dos compromissos assumidos e que muitas vezes a gente não consegue dar conta. E aí as pessoas podem falar assim, olha, mas como é que as pessoas dizem assim, ai, mas nenhum morto voltou para falar? Isso não é verdade, né? Porque tem muita psicografia aí e isso tudo quem fala são os espíritos. E ninguém inventa nada, né? Isso é importante que se diga quando você escreve, claro, volto a dizer, e dentro do próprio espiritismo existe essa orientação. Nem tudo que está por aí você tem que fechar os olhos, dizer amém e acreditar em tudo que está escrito ou que está dito, porque se diz espiritualista ou espírita. Dentro do próprio espiritismo, a gente tem essa orientação de que tudo passa pelo crivo da razão. Então, você tem que ter muito conhecimento e se você não tem achismo, a gente precisa ir verificar a fonte, a gente precisa entender. E mesmo assim, pode se equivocar, porque Sim. Assim como não existe ser humano perfeito, a gente, quando desencarna, não vira santo. O espírito que vivia aqui, com as suas mazelas e com as suas qualidades, ele vai exatamente para o outro lado, né? Para o outro plano. É o Do mesmo jeito que estava aqui, espírito, né? do jeitinho que estava aqui, não muda, não vira santo. Então, se a gente tem que prestar homenagem para alguém, se a gente tem que agradecer alguém, se a gente tem que honrar alguém, não adianta depois, gente. É verdade. Né? Desculpa falar isso, Né? né? Daí você vai lá chorar, ou então vai lá pedir perdão só depois que foi, pode até ajudar, mas reconcilia-te com o seu inimigo enquanto estás a caminho, porque depois pode ficar um pouco mais complicado. Então, para que deixar a outra pessoa partir com essa mágoa e com esse peso? E para que ficar com essa carga também? É isso que de uma certa forma, a espiritualidade nos abre os olhos para mostrar que daqui a gente não leva nada. Só o amor. Olha, eu parafraseando o J Quest. Daqui só se leva só. Mais nada, gente. É verdade. Mais nada. É como o povo fala aí. Não se preocupe, porque a roupa que você vai passar para o outro lado, às vezes nem é você que escolhe. E na maioria das vezes. Na maioria das vezes não é a gente que escolhe, né? Viemos nu e voltamos nu. Até porque espírito não veste roupa, gente. E aproveitando que a gente está falando tanto assim de espírito, eu queria só... como eu tenho nas minhas redes muita gente também católico e também evangélico, queria só esclarecer a terminologia espírito. Gente, todos nós temos um espírito. Os católicos acreditam e os protestantes também acreditam, só que chamam de alma. Sim. No espiritismo, a alma tem uma conotação diferente. Basicamente, o espírito é aquilo que a Bíblia diz, que Deus soprou o espírito dentro de nós e aí nós ganhamos vida. Então, isso é o que nós, na verdade, somos. Nós todos somos espíritos. E enquanto estamos aqui nesse plano, nós temos essa roupinha aqui, essa carne. E por isso nós espíritas chamamos de encarnados. Então, nós aqui somos espíritos encarnados, que temos carne. E quando acontece o que comumente as outras filosofias chamam de morte, a gente chama de desencarne, ou seja, tirou essa roupinha de carne e ficou só espírito. Eu acho legal a gente esclarecer esse conceito tão simples, porque as pessoas ficam escutando, espírito, espírito. Gente, todos nós somos espíritos. Né? Então, quando me perguntam, você conversa com espíritos? Gente, o tempo todo. A maioria deles está encarnado. Com encarnado ou com desencarnado? Estou conversando com espíritos aqui agora, só que esses espíritos que vocês estão vendo, eles estão encarnados, tá? E a única diferença, a gente também tem a terminologia alma,
mas ela tem uma conotação diferente, né? Significa, quando a gente está encarnado, nós chamamos de alma, mas basicamente é a mesma coisa. É a nossa essência, é a nossa luz, é o nosso sopro divino, né? É o nosso DNA de Deus, né? Eu gosto de falar Exatamente. isso. É o nosso DNA de Deus. Eu gosto de falar isso. E essa a doutrina te abre os olhos para enxergar as coisas de uma maneira diferente. Te chama muito para a responsabilidade, porque nós, seres humanos, a gente tem uma triste mania de acreditar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, o nosso bom humor ou o nosso mau humor aos outros. A gente terceiriza a nossa... Terceiriza. Ah, eu não sou feliz porque fulano... Senhora, não pode acabar a bateria aqui não, para lá. Só um minutinho, puxei tudo aqui, pera lá. Vou será que não puxar tá sua fonte aí enquanto você está colocando no carregador. Exatamente, gente. Até a nossa salvação do depois da morte, nós demos essa autonomia para Deus, né? É Ele quem vai julgar. Ele quem vai dizer se a gente merece ir para o paraíso ou para o inferno. Gente, se nossos pais, que são humanos, Jesus falou isso, se você que é humano e o teu filho te pede um pão, você não vai dar uma pedra, quem dirá o nosso Deus que está no céu? Então a gente terceiriza muito assim, era vontade de Deus que uma criança morresse com 3 anos, por exemplo, ou que era vontade de Deus que se vivesse 104, 200 anos. Mas aí onde é que estaria a justiça, né? Se ele ama todos iguais? Sim. Se ele ama todos nós iguais, então cada um vem com a sua missão, cada um vem com a sua jornada evolutiva. Isso, o Espiritismo me ajudou tanto no autoconhecimento nesse ponto, porque eu sempre tive uma mente muito julgadora. Como eu sou muito crítica, eu gosto muito de formar opiniões a respeito das coisas e conjecturar e etc. Minha filha é de um pai muito intelectual. É óbvio que o crítico, ele tende a gerar julgamentos. E nem sempre esses julgamentos são com perspectivas boas, né? E o Espiritismo me tira muito desse lugar. E, por exemplo, a Kátia, como pode ter feito isso ou feito aquilo? A Kátia pisou no meu pé e nem pediu desculpa. O Espiritismo levou para aquele ponto assim. A Kátia está na jornada dela, no momento dela, na evolução dela. Ela pisou no meu pé e não pediu desculpas. Tudo bem, a minha dor vai passar. Se ela se lembrar um dia, ela pode pedir ou não. Mas a lei da semeadura que Jesus também falou na Bíblia, ela é muito permanente também na nossa doutrina. Então, se ela tiver feito mal para mim, em algum momento é ela quem vai colher. Sim. Se eu receber esse mal ou não, é comigo. Então, essa questão traz muito pra gente, muito pra reforma íntima. Mas a Kátia é uma pessoa ruim porque ela pisou no seu pé. Não, a Kátia não é uma pessoa ruim, não. Quem sou eu pra dizer isso? Até porque... é uma pessoa como eu que tá tentando evoluir. Até porque a gente também, como ser humano, tem esse julgamento. A gente julga. É muito comum. A gente até tenta não, mas é muito comum. E é aquilo que a gente sabe, que às vezes a pessoa passou a vida inteira andando na linha. Não deslize só, mas é motivo para esquecer tudo aquilo que ela já tinha construído. Não é assim que funciona, não pode ser nem com a gente, nem com o outro, né? Exatamente. Mas a gente tá aí para aprender. E é bem isso mesmo, é de te colocar num lugar tipo assim, ei, hello, olha quem tá falando, né? Como Jesus falou, né? Como é que você quer tirar o cisco do olho do outro com uma trave no seu olho? Exato. Mas é porque, né, a gente sempre tende a olhar, ter 2 pesos e 2 medidas com as nossas falhas e tal. O que não pode ser o contrário querer ser também impiedoso com você mesmo. Porque quando a gente amarra a pedra da culpa no nosso pé, a gente não consegue caminhar. A culpa, ela é cruel. A gente precisa reconhecer, buscar os caminhos para reparar,
né? E o arrependimento é o primeiro passo para essa jornada, mas também não adianta só se arrepender e não buscar reparar o erro. Isso é fato, gente. É a lei de causa e efeito. Você fez uma coisa, você plantou, eu falo para os meus filhos, você planta feijão e quer colher arroz, não vai Não acontecer. vai. Plantou limão, não vai colher maçã. Não vai. Então, a gente tem que saber aquilo que a gente está fazendo e a consequência daquilo e assumir a consequência daquilo. Isso é importante também para a gente lembrar desse tempo de maturação, né? Porque muita gente se pergunta às vezes, ai, por que isso está acontecendo comigo? Eu já fui essa pessoa, já passei muito por isso. A idade é uma maravilha quando a gente quer evoluir, porque a gente sai desse lugar de vítima, né? Mas se esquece que às vezes no passado plantou um pezinho de limão e hoje está colhendo um limãozinho que é meio azedo. E o Espiritismo também traz isso, né? Pelo menos para mim trouxe muito. Olha, é a lei da semeadura. Deus é tão perfeito e tão amoroso que você vai colher exatamente aquilo que você plantou. E ele é mais, ele é muito mais misericordioso do que a gente às vezes merece. Porque em alguns casos a nossa prova, a nossa dificuldade, ela podia ser muito maior, de acordo com aquilo que a gente fez em algum momento. Mas como existe uma contabilidade que é maravilhosa no mundo espiritual, que eles não só contabilizam aquilo que a gente se equivoca, mas e principalmente aquilo que a gente acerta, então pela nossa tentativa, não é nem pelo que a gente acerta, pela nossa tentativa de acertar, a gente consegue aí uma equivalência com aquilo que a gente vacilou. Então, às vezes, a pena, entre aspas, ela ia ser muito maior, mas nada escapa, nem do que é positivo, nem do que é negativo. Então, tudo bem, se equivocou, tenta reparar, busca acertar, vê o que foi errado, vai lá e pede desculpas. Gente, a gente sabe que não é fácil pedir desculpas, a gente sabe que não é fácil pedir perdão ou perdoar, não é simples. Não é simples, não é porque todo mundo fala que é fácil de fazer, não é, nós somos humanos. Nós temos raiva, nós temos sentimentos e não adianta renegar esses sentimentos. Fingir que eles não existem. Eles existem sim, a gente precisa lidar com eles. A gente precisa falar, oi, segura. E só quando você se conhece é que você sabe quando você está a ponto de cometer alguma coisa ou de fazer alguma coisa que é o teu lado sombra, que existe em todo mundo. Se você não sabe quem você é, você fica um dia assim. A mercê. E não tem nem como controlar, né? Eu brinco sempre que a gente tem uns cavalinhos aqui dentro que de vez em quando a gente tem que fazer... Opa! Porque às vezes eles querem sair correndo. Às vezes eles querem sair correndo, atropelando as pessoas e as coisas, né? Nossa, mas com tanto, né? Com tanta experiência de vida, não é nem com tanto estudo, mas com tanta experiência mesmo, com tantas coisas que já viu, que já viveu, ainda. Nossa, eu continuo vacilando ainda, sim? Continua, mas tá no caminho. Né? Tá no caminho. Você sabe que foi legal você citar as emoções, porque acontece muito no mundo espiritualizado, tá, gente? Não é só no espírita, não. Onde se fala de espiritualidade, se fala em vibração, né? Se fala sobre a intenção do seu coração, que é isso que a Kátia falou, e em outras terminologias, às vezes a gente usa vibração. E algumas pessoas falam para você, você não pode baixar sua vibração, você não pode ficar com raiva, você não sentar medo, e isso é pernicioso. Porque Dilane, para mim, Deus é perfeito. Perfeito, absolutamente perfeito. E aí, oi, amor da nossa vida! Clarice entrou aqui, gente. Se ela duvidar, a gente chama ela para entrar também, né? Maravilhosa. Eu chamei ela para fazer sobre esse assunto, tá? Ela nunca tem agenda, essa mulher, gente. Maravilhosa, querida. Obrigada, amor, por vir. E aí, esses dias eu tava comentando com uma pessoa. Eu falei assim, viu, olha o seguinte, estou com raiva. Estou com muita raiva. Mas você sente raiva? Você fala tanto de Jesus? Eu falei assim, olha aqui. Falo muito de Jesus, pratico, estudo espiritismo e acredito que Deus é perfeito, maravilhoso, absoluto.
se ele me fez com capacidade de sentir raiva, alguma coisa esse sentimento quer me mostrar, porque Deus não faz nada errado, gente. Sim. Deus não faz nada errado. Se ele me fez com essa capacidade, quer dizer que esse sentimento está querendo me dizer alguma coisa. O que é importante é o que eu faço com ele, porque eu posso sentir muita raiva e ter um acesso de fúria e esbofetear você. Ou eu posso sentir muita raiva, pegar essa energia, né, essa força que a raiva traz e mudar o trajeto, mudar o caminho, mudar a situação. Então, é o que você faz com isso, é a intenção de você, né? Sim. O espiritismo, para mim, a espiritualidade traz inclusive isso. Então, gente, você tá com medo, você tá com raiva, não renega. Deus fez você perfeito. Se você está sentindo essas coisas, se você está sentindo essas coisas, avalie o motivo por que pensa, bom, Deus é perfeito. Se ele está me permitindo sentir isso, alguma coisa deve ter aqui para eu aprender. Ah, com certeza. E a gente está muito longe ainda, né, de conseguir não sentir isso. Eu lembro muito bem que tem uma palestra que não sei se foi um texto que eu li, enfim, em algum lugar, e eu gosto muito de lembrar disso, porque assim, não que a gente tenha que ouvir isso e se sentir assim, nossa, eu ainda estou muito longe de ser assim, coitadinha de mim, ou eu nunca vou chegar lá. Mas para mostrar que, assim como todos os espíritos evoluem, a gente também evolui. E aí, quando a gente fala sobre o perdão, eu me lembro bem que uma vez alguém perguntou para Gandhi, Gandhi, você perdoa? E aí ele disse não. Ai, a pessoa falou, mas como assim? Não perdoo porque não me ofendo. Né? Então, assim, e será que Gandhi já nasceu Gandhi? Já nasceu... já sempre foi assim? Não. Não, assim como Paulo, quando a gente lê a história do apóstolo que era Saulo e virou Paulo, meu Deus do céu. Eu gosto muito de falar dos apóstolos, porque nossa, eles são excelentes exemplos da necessidade que nós temos de ter auto-amor, né, conosco, assim como Cristo teve. Porque Cristo foi lá e pegou uma galera que estava meio cagada, desculpa o termo. Desculpa a terminologia, gente, eu sou muito direta. Mas Pedro, olha, eu já citei Pedro, ficou 3 anos andando com Jesus, comendo com Jesus, dormindo na mesma casa que Jesus. Mesmo assim, ele foi lá e passou a espada na orelha do soldado que queria prender Jesus, gente. E Jesus já tinha dito para ele que ia ser preso, que ia ser crucificado. Sim. E mesmo assim, Jesus não deixou de amar ele. Jesus não deixou de acreditar em Pedro. Pelo contrário, ele disse, Pedro, você é pedra. Você é pedra, você é firme. E Saulo, gente, né? Paulo, né? Que antes era Saulo, para quem conhece a história sabe que antes era Saulo de Tarso. Depois do encontro com Jesus é que ele se tornou Paulo de Tarso. Ele era, as pessoas costumam enfeitar, falar que ele era perseguidor de cristão. Não, ele era um assassino. Ele assassinava cristãos, porque ele não concordava com o que Cristo pregava, com o que Cristo tinha pregado e com esses seguidores. E aí, quando ele teve um encontro com Jesus, ele se tornou... Ó, vou me emocionar aqui. Quando ele encontrou com Jesus, ele se tornou... Ele pegou toda aquela raiva, né, que ele estava de cristão e transformou numa mola motivadora, no propulsor que fez ele espalhar o evangelho pelos 4 cantos. É muito Jesus bonito. Jesus ama todo mundo, gente. Tem gente que... Eu já ouvi pessoas falarem assim para mim, eu estou com vergonha de orar. Eu tenho vergonha de ir na igreja, porque eu sou muito pecador. Gente, Deus, ele olha para nós e fala, não importa se você está sujo ou se você está limpo, você sempre vai caber no meu abraço. Sim, certamente. Certamente. E os nossos piores algozes, muitas vezes, somos nós mesmos. Nós né? mesmos. Somos nós mesmos. E por isso que é tão importante o autoconhecimento, é tão importante a gente buscar. E a gente não está aqui falando que é no espiritismo, que é... Enfim, gente, encontre o caminho que for ok para você. Ninguém está dizendo aqui que ser espírita é melhor ou pior. É perfeito. Não, cada um encontra o seu caminho, cada um encontra a sua verdade.
Cada um está num momento diferente de condição, de entendimento, de evolução, Entendimento. sabe? Cada um tá Não buscando dá coisas pra gente. diferentes, né? Exatamente, não dá às vezes para exigir é, de uma. Não dá para exigir de uma criança que ela entenda um texto. Então, às vezes, se você ainda não consegue captar aquela Aquela mensagem, mensagem. começa com uma muito pequenininha, que é, né, simples no dia a dia, na diferença de tratar o outro. É o que ele não pediu pra gente subir uma montanha. Ele só pediu pra gente se amar. Só isso. É. Na verdade, o Rossandro Kirchner sempre fala assim: suportai-vos uns aos outros, né? Literalmente. Assim, gente, ele nem pediu para você amar, é só para você suportar. Ele é tão perfeito, ele conhece tanto a capacidade dos filhos dele, é tão amoroso que ele nem exige mais do que a gente pode dar. Certamente. Mas a gente exatamente aquilo que a gente comentou antes, né? Que quando a gente passa a exigir menos do outro, de nós, da vida, as coisas fluem de uma maneira mais tranquila. Quando a gente se melhora, a gente se coloca melhor no mundo e o mundo fica melhor para nós, né? É muito maravilhoso. A Adriana entrou, maravilhosa. Não, é a que ela tá falando. Enquanto a gente só suportar, a gente vai continuar voltando. Nesse planeta, né, Clarice? Não, a gente sempre fala, eu quero voltar aqui mesmo, não quero ir para nenhum outro lugar, não. Eu quero ir melhor, mas eu sei que vai demorar. Não, mãe, eu também, né, amiga? Mas eu tenho autoconhecimento para saber que ainda demora. Se a gente conseguir voltar nesse aqui, já tá no lucro. Já estamos no lucro. E, gente, olha assim, ó. Só para casar uma informação, né? A Kátia contou aqui que a Terra é um planeta de provas e expiações. Mas assim como nós evoluímos, o planeta também evolui. Nós estamos passando aí por uma transição planetária. Vocês já devem ter ouvido essa terminologia em algum lugar, porque hoje ela se tornou bem comum. Mas, na minha opinião, a Clarice, mas vocês querem voltar com as pessoas que vocês suportam hoje? Ai, meu Deus. Ô, Clarice, não faz pergunta difícil, não. Pode escolher, Clarice. Onde é que tá? Onde é que a gente tica? Olha essa mulher, gente. Eu vou chamar você pra live de pijama. E aí, na minha opinião, Dilane, tá, gente? Não tô dizendo que isso é verdade. Isso é a minha interpretação, a minha perspectiva. A transição planetária é basicamente o que está escrito no Apocalipse. O mundo está melhorando. Nosso planeta está se tornando um lugar melhor. Vai se tornar um planeta de regeneração, onde o amor vai falar mais alto do que guerra, do que tristeza e etc. Então, como a Kátia falou, o espiritismo ele não é a única ou a melhor forma de você se encontrar com algo superior, tá? Ou você se encontrar com você mesmo, porque tem gente que não acredita em nada superior a si, mas se encontra perfeitamente e tá tudo bem. A gente respeita a jornada de todo mundo, porque o Espiritismo fala sobre isso, reforma íntima. E se você se respeita, se você se ama, você vai respeitar o próximo. Por que nós trouxemos o Espiritismo, gente? Primeiro, que eu nem ter oportunidade, né, de falar com a pessoa que conhece tanto. Imagina, que dera. Não. E porque, como eu fui católica há muito tempo, depois protestante há muito tempo, muitas pessoas me perguntam, mas como é que por que você fica trocando de religião? A outra não servia? Jamais. Eu jamais vou poder falar mal dos lugares onde eu estive. Eu já tinha encontrado Jesus e o amor de Deus anteriormente. Só que tinha algumas perguntas para as quais eu ainda não tinha encontrado a resposta. E aí, aqui no Espiritismo, eu encontrei. Talvez eu faça perguntas um pouco mais complicadas do que outras pessoas e fui parar nesse caminho. Sim. Tinha muita coisa que não fazia sentido para mim e eu não achava a resposta ali. Por isso, eu fui procurar o Espiritismo. E tem muitas respostas. E eu quis... E agora, desculpa, agora eu vou perguntar. O que te fez ir até lá? Como aconteceu isso? Kátia, foi uma história muito legal. Eu estava no Brasil, 2018, foi um período, sabe aquele período de virada de chave na sua vida, que a gente chama muito de despertar? Foi a minha segunda fase de despertar.
eu tinha sido desligada de um emprego que era muito importante para mim, fazia muito sentido para minha vida, então eu sofri um baque muito grande. Depois do primeiro período ali de luto, de choro e etc., eu senti muita falta da casa do pai, porque eu estava afastada de estudo bíblico, de cristianismo e etc. Comecei a voltar. Ao mesmo tempo, eu comecei a ver umas informações sobre reencarnação. Eu fui parar num post no Facebook, onde tinha relatos de mães falando de filhos com 4, 5, 6 anos, que esses filhos relatavam as vidas anteriores. Sim. E claro, como eu sou muito questionadora, eu pensei, bom, pode ser bobageira, né? Pode ser baboseira, pode ser coisa de internet. Só que o post tinha mais de 10 mil comentários. E ao mesmo tempo eu comecei a assistir um programa na TV que falava um pouco... Aquele assunto simplesmente entrou na minha vida. Eu tenho uma líder espiritual maravilhosa, que é pastora, e uma mulher extremamente inteligente. E eu perguntei para ela um dia, o que você acha? O pai dela também é pastor. Eu falei, o que você acha? Você acha que é possível? E ela falou a mesma coisa que eu imaginava. Ela falou assim, olha, eu nunca estudei a respeito, eu não posso te falar nada disso. Mas eu sei que Deus é muito grande para o meu entendimento. Eu não duvido que seja verdade, porque eu não conheço todas as coisas que ele fez. Uhum. E aí eu vim para Inglaterra. Acho que 2 ou 3 meses depois disso acontecer, eu vim para Inglaterra. Chegando aqui, escutei a voz do meu mentor pela primeira vez. Opa! Levei um susto. Eu estava deslumbrada ainda com o lugar, passeando, indo para casa, e adoro arquitetura, estava deslumbrando ali as casas e pensando, nossa Deus, como esse lugar é lindo, como aqui é gostoso. E aí meu mentor falou assim para mim, você se lembra daqui? E eu virei para trás, falei, oi? E foi em português, né? Eu tô na Inglaterra. Sim. Aí eu falei, gente, o que é isso? E ele falou de novo, falei, você se lembra de quando você viveu aqui? E desde que eu cheguei aqui, a minha sensação é, eu já vivi aqui. Bom, 3 meses depois eu vim para Londres, eu morava no interior, e conheci uma pessoa com quem eu tive um relacionamento, e foi muito interessante, assim. Eu estudo física quântica, eu também. Vamos conhecer, vamos estar juntos, vamos. Nos conhecemos e ele falou assim, eu sou médium no centro espírita. Falei, que legal, eu sou evangélica. Nos conhecemos na terça, na sexta-feira eu fui com ele para o centro espírita, no sábado ele foi comigo para a igreja evangélica, e eu nunca mais deixei de ir no centro espírita. Foi a primeira vez, foi quando eu ouvi aquela palavra, né, que dizia Sim. da misericórdia e do amor de Deus. Do início ao fim, tudo fez muito sentido para mim. Inclusive o passe que a gente recebe no Centro Espírita, para mim é exatamente igual às orações que nós recebemos na Igreja Católica e Evangélica, com a diferença de que o médium tá ali, ele faz a oração dele em silêncio, né? Sim. Para mim é exatamente a mesma coisa. E eu falei, gente, tá certo, Deus está em todos os lugares e o que tem aqui faz sentido para mim. E eu nunca mais saí. Eu fui uma vez, e aí tinha as atividades toda segunda e sexta-feira. A partir dali foi toda segunda e sexta-feira. Quando fechou a pandemia, as pessoas falam assim para mim no Brasil, nessa vez que eu estive lá. E os pubs, e as baladas? Eu falo, gente, não ia. Sexta-feira era dia do Epicentro Espírita. Eu fiquei 3 anos na Inglaterra. Eu fui uma vez. Quando a pandemia começou, que a nossa dirigente falou, temos que fechar, né? Por questões sanitárias. Eu parei e olhei e falei, para onde que eu vou? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? E aí a gente montou o nosso grupo para não ficar sem o estudo da doutrina. Nós montamos um grupo virtual com algumas pessoas e começamos a fazer o estudo da doutrina todos os dias, que perdura até hoje, estamos juntos até hoje, só mexemos na periodicidade. E a doutrina faz muito sentido para mim. Não considero perfeita, não acho que os espíritas são perfeitos e maravilhosos. Não, nós somos humanos. Não. Ponto. A doutrina só traz muitas respostas que eu procurava, que consolam. Sim, com certeza, com certeza. A gente não pode. E às vezes as pessoas confundem muito, né? Eu me decepcionei com o espiritismo. Não. Você se decepcionou com os espíritas, porque a doutrina é dos espíritos. Aquilo que os espíritas fazem com a doutrina dos espíritos é responsabilidade dos espíritas, de cada um. Até porque assim, em todas as filosofias sempre tem alguém fazendo desordem, né? Exatamente. Olha a Clarice me puxando a orelha ao vivo, Kátia.
Sexta-feira a Casa Espírita já está funcionando, viu, bonita? Eu vi, Ô, amor, falou. eu vi. É que eu não fui nas últimas 3 semanas porque eu tava trabalhando. Sexta-feira eu quero ver você lá, viu, dona Mônica? Se eu não estiver trabalhando de novo. Não, mas ó, eu também tô super ausente, faz muito tempo que eu não vou, porque estava estudando, enfim, e até nos evangelhos da semana, da quarta-feira, e é impressionante. Hoje mesmo eu estava pensando, falando, então tem alguém me puxando a orelha aqui, né? Vai falar o quê? Não fala nada, sabe? Não, né? Que não é que tá equivocada, que vai te acontecer alguma coisa porque você não tá. Não é isso. Mas absolutamente é. Quando você. Sim, porque é combustível, né? É combustível. É combustível para te fazer passar por algumas situações com mais leveza, com mais entendimento, com menos julgamento, não só com você, como com o próximo. Te transforma se você quiser se transformar. Permitir, né? Porque não existe passe mágico. Tá? As pessoas às vezes falam assim, ai, vou lá tem uma conhecida que fala pra mim assim, ai, você tem reunião hoje, reza por mim. Eu falo, eu não. Não. Eu posso até lembrar do teu nome, mas quem tem que fazer o trabalho é você. Reza você mesmo. Não dá pra terceirizar. Ué, posso até botar teu nome lá no caderno, na vibração, mas reza por mim que eu tô precisando. Fala, então se mexe, amigo. Se mexe. Tá A Clarice reclamando tá dizendo aqui que o evangelho dela volta amanhã. Olha que legal. Gente, a Clarice faz o evangelho toda quarta-feira ao vivo. Quarta, maravilhoso. É o evangelho que estuda a doutrina. Não é aquilo que a gente fala no popular? Tá reclamando do escuro e não levanta para acender a luz? Não levanta para acender a luz. Não que a gente não ore, gente. A gente ora, sim, pelos outros, assim como os protestantes, os católicos, todas as, né? A gente ora. Só que a gente também sabe da responsabilidade de cada um. Porque se a Kátia chegar em mim, né? A oração é um remédio, é um bálsamo. É uma coisa incrível da criação de Deus. Mas ela funciona exatamente igual um medicamento, uma pílula. Se a Kátia chegar em mim, a Kátia está orando por mim, ela chega para mim e fala assim, Dilane, trouxe um remédio para a sua dor de cabeça. Se eu não tomar o remédio, a minha dor de cabeça não vai passar. E se a Kátia tomar, a dor de cabeça também não vai passar. Exatamente a mesma coisa. Se a Kátia orar por mim e eu não estiver aberta a receber uma oração, a receber a ajuda da espiritualidade, dos anjos, dos nossos mentores, eu não vou melhorar, gente. É sempre conosco mesmo. Não tem mágica. Se a gente for olhar toda a mensagem do Cristo, ele fala: vocês como deuses, coisas maiores que essas vocês farão. Pedi, obterei. Conosco. Pedi, você has dado. Jesus está sempre falando essa mesma coisa que nós estamos falando. E já faz 2000 anos que ele está falando. É só a nossa jornada espiritual, ela é única e intransferível. Nós podemos até auxiliar algumas pessoas a carregar a cruz, mas tomar a cruz do outro e colocar nas costas não vai resolver. O que a gente pode é tentar a caridade, que é um dos princípios do espiritismo, né? Um dos princípios do cristianismo, vamos corrigir aqui, porque o espiritismo é cristão. É um dos princípios do cristianismo ser caridoso, amar o próximo como a nós mesmos. Então a gente pode até fazer. Nós fazemos. Nós oramos, nós ajudamos, nós energizamos. A gente faz o que é possível. A gente tenta, né? Eu não sou a perfeição, não, gente. Eu tô falando aqui, mas tem dia que falha comigo. Dentro dos nossos limites, do nosso entendimento, da nossa possibilidade, cada um faz aquilo que consegue fazer. E tá tudo bem. Mas é longe de achar que porque você vai na casa espírita toda semana, tá carimbado lá o passaporte pro céu. Gente, um dos livros da doutrina espírita, do Pentateuco, se chama O Céu e o Inferno. E ele fala exatamente sobre a diferença de como nós vemos isso dentro do espiritismo. Outra coisa, não esperem que todo espírita fale baixinho, seja manso e seja calmo, porque as pessoas são diferentes. E se Deus nos fez diversos, é porque ele gostaria assim e porque assim é perfeito. Então,
Eu falo alto, as pessoas falam gostosa. Tá tudo bem, Deus me fez assim. Sim. E é assim Sim. que eu deveria ser. É. Bom, nossa, incompridamos o papo, né? Falando de Jesus, é o meu amor. Falando de cristianismo, eu vou embora com o papo. Nossa, e tá super prazeroso. Eu espero que a gente possa. Vamos fazer. Vou intimar aqui, Clarice Bomba, Adriana Zigoto, estão aqui online nos vendo. Vou intimar vocês. Ó. Vamos marcar outra, nós 4. Vamos estender esse assunto. Vamos falar do amor de Deus aí pro mundo. Porque isso é um assunto maravilhoso. E se a gente pode partilhar um pouco do que nós aprendemos. Ah lá, Clarice deu presente. Com Eu vou certeza. te cobrar, bonita. Com certeza. E também é assim, a gente está aqui falando sobre o espiritismo, porque é aquilo que a gente encontrou, é onde a gente se encontrou. Mas essa coisa da gente rotular... Ah, a Vilma também tá, ó. A Vilma também tá, ó. Minha cunhada querida. Obrigada. E a minha mãe estava aqui também, ó. A Creuza que estava falando ali é minha mãe. Ah, a Creuza é sua mãe, eu não sabia. É, minha mãe, minha mãe. A gente tá muito longe de né, ser melhor do que ninguém. A gente não pode falar em privilégio. É aquilo que a gente entende, é aquilo que a gente busca, é aquilo que a gente percebe que a gente conhece até agora. Né? É o que nós temos. E também não importa, não, sair aí falando sou espírita, sou isso, sou cristão, sou... Gente, oi, sabe? Para nós não tem rótulo, é diferente. A gente está falando daquilo que faz sentido para nós, daquilo que nós amamos, daquilo que faz parte da nossa vida. Né? Para mim, faz parte da minha identidade. Ah lá, Adriana topou, Clarice topou. Kátia, vamos marcar a data. Vamos sim. A próxima. Vamos. Ai, que delícia. Vamos sim, tá bom? Quero te agradecer de novo por ter aceitado. Esse papo para mim é muito, muito, muito prazeroso. Eu amo falar aqui disso. Bom, o papo de primeira surgiu com a ideia do autoconhecimento. A espiritualidade e o espiritismo comigo está muito relacionado, totalmente relacionado. Então foi um papo muito feliz, te agradeço muito por ter topado. Foi muito providencial, vamos combinar? Olha, eu vou contar, porque é engraçado essas coisas, a gente fala muito de coincidência, de não acaso, mas eu fui passar o fim de semana aqui na costa, no litoral, e quando eu estava indo, postei, eu acho que uma foto dizendo que estava indo, 2 conhecidas, que são amigas conhecidas em comum, minha e da Dilane, moram lá. E as 2 falaram, nossa, Kátia, você tá vindo pra cá? Eu falei, tô, vocês moram aí? Sim, vamos encontrar, talvez, não sei o que, não sei o que. E aquela coisa de férias, né, envolvido com as crianças e tal, a gente acabou não combinando. Né? Tipo assim, ficou só na vontade, nós manifestamos a intenção de. E estava eu já no último dia de férias, no fim da tarde, quase horário de ir embora, praticamente só ia almoçar ali e ia voltar para Londres, quando eu passo por um lugar, escuto o brasileiro conversando e essas 2 amigas, incluindo a Dilane, que eu já conhecia de vista, mas que é uma grande amiga de grandes amigas minhas, todo mundo junto conversando. Eu falei, gente, mas pera lá, o que vocês estão fazendo aqui? Tipo assim... Eu estava visitando essas 2 amigas. Exato. A gente não combinou, a gente só manifestou a vontade. É verdade. E olha como eu brinquei até na frase. Falei, a gente manifestou a vontade e o universo organizou. Preparou. Não, e detalhe, gente, eu me despedi das minhas amigas, cheguei no trem encontrei com a Kátia. Exato, Pegamos exatamente o Nós mesmo nos encontramos num prazo de 2, 3 2 horas. Nós nos encontramos 3 vezes. Aí ela falou, cara, você não quer ir lá conversar comigo? Eu falei, claro, vamos embora. E aí eu falei, Deus, será tão bom. Tão perfeito, tão maravilhoso. E que prazer. E que bom que a gente se abre, né? Quando a gente se abre para vontade, assim, para as coisas que o universo prepara, a gente se põe à disposição. E aí agora a gente já tem um próximo encontro marcado, dessa vez em 4 pessoas. Em 4? Viu só que maravilha? Tô dentro. É só combinar, tá bom? Combinaremos. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Imenso nosso papo.
Boa noite, fica com Deus. Obrigada, Até mais. gente. Boa noite. Tchau, Beijo, tchau. tchau.